que a gente preparou, fora os hinos que são do inário. Nós temos 2 cânticos. Cordeiro Santo de Deus, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Essa palavra de vitória, meus filhos, não é a vitória ufanista, especialmente vista nas igrejas pentecostais. É a vitória contra o pecado, é a vitória contra a morte, é a vitória contra Satanás. Essa vitória chama-se salvação. É só isso. Só Cristo é capaz de fazer essa maravilha. Nós temos um outro cântico. Esse Cristo, seja engrandecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia.
vamos ter mais um momento de oração com o presbítero Leoneto. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por poder louvar a Ti. Nesse momento em especial, Senhor, te intercedemos pela nossa igreja. Vai à frente da nossa igreja, Senhor, conforme a Tua vontade. Mostra como Tu queres, Senhor, que nós possamos engrandecer, possamos fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor, nosso presbiterato, que os presbíteros possam realmente, Senhor, se reunir, possam tomar decisões conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor. Abençoa também nossos diáconos, que eles possam trabalhar na obra. Abençoa cada sociedade da nossa igreja, Senhor. Abençoa a SAF, abençoa nosso berçário, que possamos, Senhor, em união, aprendendo com a Tua palavra, engrandecer, Senhor, cada vez para Te glorificar, Te adorar e cada vez mais, Senhor, manter a Tua obra dentro da Tua vontade e dentro do Teu aprendizado, Senhor, dentro da Tua grandiosidade nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, realmente ser luz no mundo, que nossa igreja possa, Senhor, cada vez mais engrandecer no Teu nome. É assim que Te oramos, nesse momento já Te antecipando e agradecendo pela mensagem que o pastor vai trazer. Fala, Senhor, através da boca do Teu servo, que possamos, Senhor, através da palavra dada pelo pastor, a sua mensagem, na sua palavra santa, Senhor, aplica nos nossos corações e que possamos, Senhor, aplicar nas nossas vidas e nos nossos passos. É assim que Te oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos queridos, então vamos... Eu não combinei com o Antonino para ele pregar hoje, e hoje ele está de festa. Pastor Antonino hoje está de aniversário, como os irmãos sabem. Então, irmãos, Leoneto e Amanda estão com um serviço em Recife, e como Recife a melhor parte que tem em Recife é a saída para João Pessoa. Então, muita gente que mora aqui em João Pessoa trabalha em Recife ou vice-versa. Há um professor da Universidade Federal de Pernambuco que é professor, colega da minha filha. Minha filha é professora também lá na Federal de Recife. E esse rapaz mora lá no meu prédio. Ele é professor em Recife e mora no meu prédio. Tem 2 filhos pequenos. E esse homem, durante anos, viajou todo dia para Recife. Aí um dia eu conversei com ele, meu irmão, volte pelo menos só na quarta, passa uns dias lá, venha no meio de semana. Aí hoje ele está, o menino já está maiorzinho, ele está ficando já a semana toda em Recife e voltando só. Não é pela distância, é pelo perigo da viagem. É um perigo a viagem. Aí a BR, mesmo dupla, é cheia de veículos o tempo todo. Quando chega ali em Igaraçu, os viajantes aqui conhecem muito, pronto, não anda mais, o trânsito não anda mais, até chegar em Recife. Você viaja até lá em 40 minutos. De lá para Recife dura 1h30. Já dentro de Recife, praticamente. Então é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. E Léo está num trabalho lá em Recife e não tem como ele estar aqui o tempo todo. Eu mesmo sei, meu filho, não venha não venha, é perigoso. E ele enfrentou um perigo na estrada e me falou. Passou um grande perigo na estrada. Então não venha não. Fique por lá com sua mulher, tá junto com ela, fazendo esse serviço que estão fazendo lá e depois, quando resolver isso, ou volta para cá, ou fica lá de vez, não sei, a gente vai ver isso. Vocês sabem que Léo está se preparando para o cargo de juiz e que Deus o abençoe nessa caminhada que ele está seguindo. Que Deus o abençoe. Muito bem, meus filhos, então essa mensagem de hoje, ela está preparada desde a semana passada, porque na semana passada ficou certo para Daniel pregar domingo, mas Daniel, Oriel, a gente nunca sabe se pouco tempo antes da pregação ele liga dizendo, não vai dar para ir. Vocês sabem que eles têm problema de saúde em casa, na família. Antonino é outro que a gente sabe que tem problema de saúde em casa, na família. Então, toda vez que é Antonino que vai pregar, eu me preparo para pregar também. Porque a gente sabe que, de repente, ele liga, pastor, não tem condição de ir. Aconteceu isso, aí eu tenho que estar preparado. Certo? Então, essa mensagem já está preparada desde a semana passada. Eu ia pregar na semana passada, mas aí Daniel veio e pregou. O presbítero Daniel, nosso presbítero emérito. Então, essa mensagem já está preparada. E nós vamos, repito, da semana passada, oração
e vida com Deus. Oração e vida com Deus, oração e atitude. Por que eu oro? Sim, aí eu oro e o que é que eu faço com essa oração depois? 1 Samuel 7, 2,14. 1 Samuel 7, 2,14. Oração e vida com Deus. Ou vida de santidade. 1 Samuel 7, 2,14. Pastor Antonino, uma vez, ele mesmo se definiu aqui como: eu não sou um pregador, eu conto histórias da Bíblia. Isso aqui é uma história da Bíblia que a gente vai contar aqui agora também e fazer uma aplicação para nós. Então, 1 Samuel 7, de 2 a 14, diz assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então, meus filhos, observando as lições contidas nesse texto, na história de Israel, isso é na história de Israel, não é a história nossa, no nosso dia a dia, é a história de Israel. Mas vamos ver se a gente consegue entender por que algumas pessoas enfrentam situações de opressão, como Israel estava sofrendo aqui, tribulações, como Israel sofria aqui, dificuldades, como Israel sofria, e mesmo orando constantemente, aqui diz que Israel estava orando há 20 anos. Mesmo orando constantemente, mesmo frequentando tudo quanto é culto de oração que ele tem notícia, que tem um pregador, um orador poderoso lá. A situação não muda. Eu conheço gente assim. Há décadas. A situação não muda. A qualidade de vida não melhora. O que pode levar essas pessoas, eu conheço gente assim, a murmurar contra Deus, questionando a tal fidelidade de Deus a mim, duvidando da graça de Deus, aí passam a ser pessoas murmuradoras, que anulam a graça de Deus em suas vidas, duvidando da provisão de Deus, duvidando da providência de Deus. Esta é uma realidade que podemos constatar quando lemos
que o povo de Israel, diante das opressões, está nas histórias que Antonino conta para a gente aqui, sempre se queixava do abandono de Deus. Todas as vezes que Israel estava passando por dificuldades, se queixava que Deus os tinha abandonado. Então, neste caso aqui, vamos ao contexto muito rápido. Antes de Samuel, o juiz e sacerdote era Eli. Todo mundo está lembrado. E foi ele quem preparou o menino Samuel, desde piquitito, para o ministério. Os filhos de Eli eram maus. Eli não os corrigia, não tinha moral para os filhos. Então Deus, através de Samuel, criança ainda, disse: eu vou matar todos os três. E matou. E nessa guerra que foram mortos os filhos de Eli, levaram mais a Arca da Aliança. Os filisteus, esses filisteus, levaram mais a Arca da Aliança. Mas Deus castigou os filisteus porque eles estavam com a posse da Arca da Aliança e eles devolveram. Eles devolveram a Arca da Aliança. Nessa época aqui do texto que nós lemos, o sacerdote já era Samuel, a Arca já estava com eles há 20 anos. Cadê? Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. A arca, a presença de Deus, já estava com eles há 20 anos. E eles continuavam subjugados pelos filisteus e orando a Deus o tempo todo: cadê, Senhor? Porque o Senhor não nos abençoa. A situação do povo não era nada boa, já que Israel era subjugado pelos filisteus, e o texto aqui nos diz que eles maltratavam muitos israelitas, em um ponto aqui, de todos os modos. Diz que ele levava os seus filhos e as suas filhas como escrava, diz que ele roubava o gado de Israel, diz que eles destruíam as lavouras de Israel. Agora prestem atenção, meus filhos, eu faço questão de ficar repetindo isso aqui. Mesmo depois que a arca já havia sido restituída a Israel, há 20 anos esse povo orava a Deus. 20 anos de oração sem resposta de Deus. Quantas pessoas passam a vida inteira orando ao Senhor, repito, frequentando tudo quanto é reunião de oração, e não são atendidas? Por que será que isso acontece? Vamos observar a situação de Israel nesse texto aqui, para a gente tirar uma lição. A situação era deles, a realidade era deles. O versículo 3 começa a clarear o cenário para a gente aqui. 20 anos dirigindo oração a Deus e Deus não respondia. 3. Falou Samuel, que já era o líder na época, já era o juiz, sacerdote. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se, atenção, conjunção coordenativa condicional, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então, se é essa a condição de vocês mesmos, então tirem dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha por que os homens oravam há 20 anos e não tinham resposta de Deus. Subjugado pelos filisteus, continuavam com os astarotes, com os baalins, com os deuses do lar. Meus filhos, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, vocês sabem como eu insisto em chamar vocês aqui ao arrependimento. Quem pensa que é crente, pensa que não precisa se arrepender. Quem é crente sabe que tem que se arrepender a cada momento. Meu pecado está o tempo todo diante de mim, como Davi dizia. Quem se irrita porque eu chamo ao arrependimento aqui, não é crente. É membro de igreja. Isso não quer dizer nada. Então, mesmo depois, meus filhos, prestem atenção. O versículo 3 começa a clarear para a gente. Esse se de Samuel nos dá a pista de qual era o problema. Pelo que se depreende no texto, as orações israelitas não eram atendidas
porque as suas orações não refletiam a sua conduta. Eles não tinham vida com Deus. Oravam, mas não tinham vida com Deus. Não viviam de acordo com a lei de Deus. Ou seja, meus filhos, eu repito tanto isso aqui, eu sei que ofende meio mundo de gente, eu sei até quem é que se ofende. Ainda tem mais essa. É mais comum do que se imagina as pessoas que se dizem crentes, mas não vivem como crentes. Até estão na igreja. Então essas pessoas, ainda que clamem a Deus, não obtêm resposta. Continuando a ler o versículo 3, nós podemos ver que esse se de Samuel indica claramente que Deus não ouve orações de quem o abandona, de quem não vive de acordo com a sua palavra, não há intimidade com Deus. São pessoas que oram, mas as suas orações são destituídas de atitudes coerentes com a sua oração. A continuação das palavras de Samuel expõe o pecado dos israelitas. Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Vejam porque o povo estava orando e clamando há 20 anos, sem resposta. Ainda conservavam seus deuses estranhos, seus deuses do lares, balins, astarotes, deuses dos povos pagãos, deuses da chuva, isso era comum naquele tempo, deuses da fertilidade, deuses do amor, eles tinham inclusive isso, tantos outros deuses. Aí vem a velha pergunta, será que hoje é diferente? Não, não é, e vocês sabem disso. Se não temos imagens de deuses, vários deuses se interpõem entre nós e o nosso Deus. Família, emprego, estudo. E antes de tudo, faz mais ou menos uns 10 anos que isso está escrito no nosso boletim aqui. Zelo dos filhos. Queridos pais, vocês certamente não gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Isso aqui faz mais de 10 anos que está escrito no nosso boletim. Então cuidem das suas almas, porque a escravidão do pecado, a escravidão de demônios é muito pior do que qualquer outra que se possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos de demônios. O principal Deus dentro das nossas casas, smartphone com suas redes sociais. E não são só os filhos, não, os pais também. Não são só os filhos, não, os pais também. Esse é o Deus maior dentro de qualquer casa, de qualquer família. Destrói famílias, destrói relacionamento marido e mulher, destrói relacionamento pais e filhos, destrói relacionamento entre irmãos. Hoje de manhã eu estava conversando com o menino lá dentro, às vezes eu vejo no shopping, 2 meninos, como Caio e Céci, por exemplo, namorados. Às vezes a gente vê no shopping, não estou dizendo eles dois não, mas você vê no shopping lá sentado na frente do Mac não sei o que lá, os 2 namorados, um no seu celular e o outro no outro. Digo, mas meu Deus, o que é isso? Dentro de casa, um irmão manda uma mensagem para o outro dentro de casa, ou um filho manda uma mensagem para o pai, o marido para a mulher dentro de casa, no smartphone. Não falam mais. Há quanto tempo a gente ouve na televisão e vê na televisão psicólogos, psiquiatras dizendo o mal que esse smartphone, as redes sociais fazem às crianças. Eu li ontem, aumentou a quantidade de jovens com depressão, com não sei o quê, 3.000%, sei lá quanto. Meninos, que não tinha antigamente. Pois é, agora tem. Por causa do Deus smartphone. E os pais sabem disso, mas eles também são escravos. Então, por que é que a casa está um desmantelo? E eu oro. Tirai os deuses de dentro das suas casas. Não estou mandando jogar fora o smartphone, não. Ensine seus filhos e você mesmo se discipline na disciplina, na demonstração do Senhor. Senão você está perdendo seu tempo em reunião de oração. Aqui. Irmãos, qualquer coisa que nós colocamos adiante de Deus ou diante de Deus, entre nós e Deus,
em desobediência à sua palavra, é um Deus que está sendo idolatrado e que barra as nossas orações. Os deuses mais comuns são os de dentro de casa, cônjuges, filhos, parentes. E os smartphones que, repito, cativam a todos. Qual a realidade que nós não podemos negar? As pessoas oram, até oram, se é que oram, mas adotam uma conduta secularizada em seu relacionamento conjugal, na criação dos filhos, como foi o caso de sacerdote Eli e até mesmo Samuel. A Bíblia não diz que Samuel criou mal os filhos, mas diz que os filhos eram dois bandidos, que Israel chegou lá com ele, olha, a gente não quer que esses teus dois filhos sejam juízes sobre nós não, porque eles são maus elementos. Então o pai tem culpa nessa história. É a única coisa que depõe mal contra Samuel na Bíblia é que os filhos deles eram dois maus elementos. Então, meus filhos, prestem atenção. Quando não obedecemos ao que Deus mandou com relação aos nossos entes queridos, especialmente cônjuges e filhos, aplicando o princípio ensinado aqui, vamos continuar orando em vão. Eu conheço muita gente de oração mesmo, e a situação não muda dentro das casas, nas famílias. Precisamos compreender que uma pessoa em desobediência deliberada a Deus é uma pessoa que Deus entregou a sua própria sorte. E não pode haver pior juízo do que esse. Deus entrega. Ah, você quer seus deuses? Então fique aí com seus deuses. Pode orar. Não estou ouvindo, não. Pode orar. Ser ignorado por Deus, não pode haver juízo pior. Israel estava aqui há 20 anos orando e Deus não ouvia. Aí o profeta disse, se vocês querem de fato consertar esse negócio, então tirem esses deuses de dentro de casa, voltem-se para o Senhor. E aí ele ouvirá as orações. Essa é a solução, querido. Voltar-se para Deus de todo o coração e não apenas de palavras. Versículo 3 que lemos aqui. Ou seja, a nossa oração precisa ser vivida, ou em outros termos, a nossa vida precisa ser uma oração. A nossa vida precisa refletir a nossa conduta, senão é uma oração totalmente hipócrita. Essa foi a atitude de Israel naquela ocasião. Nós lemos aqui do 4 ao 6. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água, derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos, se arrependeram e confessaram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel naquele dia. A partir daquele dia. O povo se arrependeu, obedeceu às palavras do profeta Israel, houve arrependimento, houve confissão e houve atitude coerente com essa confissão. É preciso admitir o erro, é preciso confessar o pecado, é preciso mudar de atitude para retomar a aliança com Deus. Vemos isso em Malaquias, quando Deus diz ao povo, tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3,7. Foi isso que aconteceu, conforme nós lemos no versículo 4, agora aqui. Agora preste atenção, irmãos. Isso é realidade que a gente conhece também na vida de muitos irmãos. Como podemos observar no versículo 7 aqui, lemos até o 6, como podemos observar no 7, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Quando nos voltamos para o Senhor, a reação do inimigo. Quando você estava muito bem na mão dele, estava tudo certo. Se você resolver se santificar, se prepare, porque o diabo vai lhe atacar. Se prepare.
Podemos comprovar essa realidade na vida de irmãos aqui da nossa igreja. Porém, não podemos nos deixar amedrontar por essa reação. Como nos ensina o apóstolo João, 4,4, 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí nós vimos no relato aqui que os filisteus foram para cima de Israel, mas Deus trovejou contra os filisteus e eles perderam a batalha pelo terror do Senhor. Não foi pelo poder dos israelitas na guerra. Nós vemos isso aqui, do 10 até o 14. Quando estamos fortalecidos no Senhor, lemos aqui, aí sim, nós é que temos poder sobre o inimigo. No nosso caso, lá era caso de guerra física. No nosso caso não, está escrito, como Jesus mostrou no caso de Satanás tentando a ele. Não sei o que, está escrito. Faz assim, 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 está escrito. Não, mas se tu, está escrito. É isso o nosso poder, o poder da palavra. Aí, meus filhos, quando nós temos esse poder, como nós lemos aqui, Israel recuperou todas as cidades que eles tinham tomado, recuperou tudo. Então nós podemos recuperar, quando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí nós podemos lutar contra o inimigo, não é contra a carne ou sangue, como eles lutavam aqui. Eles estavam lutando contra a carne ou sangue, era contra pessoas, nós não. É contra principados e potestades, como Paulo ensina lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não é contra a gente a nossa luta, não. Não é contra Lula ou contra Bolsonaro, ou seja, quem quer que seja. A nossa luta é contra espíritos, potestades. Então, a nossa arma é a espada, é a palavra. Aí nós recuperamos tudo aquilo que o inimigo nos havia tirado, como aconteceu aqui nessa história de Israel. Nosso casamento, que estava indo para o beleléu, por absoluta desobediência a Deus. A gente, quando se volta ao Senhor, o casamento é recuperado. Os nossos filhos nós estávamos perdendo, ou já havíamos até perdido. Temos filhos estranhos dentro da nossa casa, parece um bando de zumbi. Não falam mais com a gente, é com o smartphone na mão o tempo todo. Não estudam, não fazem nada, não prestam para nada. Pois é, nós recuperamos nossos filhos. Quando passamos a obedecer o Senhor e a conversar com esses filhos, e mostrar a esses filhos, eu estou fazendo isso, meu filho, porque Deus mandou. Não é porque eu seja mais do que você, não. O nosso Deus é meu Senhor, como é seu Senhor também, meu filho. Vamos obedecer? Aí a gente passa a recuperar tudo, meus filhos. Passa a recuperar a nossa paz. Minha paz vos dou, Jesus disse isso. Não é a paz do mundo, não. É a minha paz eu vos dou. A gente recupera a alegria da salvação. Mesmo passando por dificuldades, porque você recuperar um casamento destruído é terrível. Confiança, uma série de coisas. Filhos que não confiam mais nos pais. É muito tempo. Atitude. Não é só oração, não. Oração e atitude. É muito tempo. Aí, meus filhos, quando a gente recupera essa paz, essa alegria, aí a gente recupera a alegria de vir para a igreja, que a gente também perde. Recupera a comunhão com os irmãos, que a gente também perde. Vem para a igreja, de preferência, chega e sai, fala com ninguém. A gente passa a ter a alegria de conversar com o irmão. Presta atenção, meus filhos, eu repito. Contando história com o pastor Antonino. O texto aqui fala de uma realidade vivida por Israel, naquela época, naquela ocasião, naquele contexto sociocultural, político, religioso. Era guerra física mesmo. Isso não acontece conosco. Não estamos em guerra contra ninguém. Ninguém nos subjugou, ninguém nos tomou nada material, mas o princípio aqui observado é o mesmo e deve ser aplicado em nossas vidas. Quando quebramos a aliança com o Senhor, não adianta orar. Quando deixamos o inimigo dominar a nossa vida, ele nos leva à alegria da salvação, ele nos leva à paz com Deus, a paz nos nossos lares, consequentemente a paz com os irmãos da igreja. E só há um jeito de recuperar essas coisas. Arrependa-se.
se é de todo o vosso coração. Cadê? 1 Samuel 6. Onde foi, irmãos? Eu perdi aqui a 7, aliás, de 2 a 14, 7. Não é o 6, não, é o 7, 2 a 14. Se é de todo... 7... Falou Samuel, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus, os nossos filisteus de hoje. Quantos aqui, irmãos, precisam tomar essa decisão diante da confusão que é as suas casas? Vocês sabem. Quantos aqui, especialmente por não se separarem do Deus smartphone com suas redes sociais, deixaram que eles destruíssem a paz conjugal, roubassem os seus filhos, que vivem, repito, alienados, feitos um bando de zumbis, não falo mais com ninguém, nervosos, irritados o tempo todo. Não querem deixar o smartphone nem na hora da refeição. Eu já vi isso na casa de alguns de vocês aqui. Dentro de casa e até na igreja. Quantos aqui se escondem lá pelos quartos com o smartphone na hora do culto? Vão se trancar dentro dos quartos aí da casa e ficam lá no smartphone na hora do culto. E eu já chamei a atenção. Seus filhos têm que estar do seu lado aqui. Não é trancado em banheiro lá, vendo smartphone, não. Quantos eu já chamei a atenção aqui? Pois é, meus filhos. Nós precisamos reatar a aliança com Deus. A exemplo de Israel. Quantos aqui precisam arrepender-se? Buscar a face do Senhor e agir conforme os seus desígnios revelados na sua palavra, que nós ensinamos aqui diligentemente toda segunda e toda quinta e todo domingo de manhã na escola dominical. A exemplo de Israel, como tantas vezes aconteceu em sua história e está registrado para o nosso ensino, como o trecho que lemos, somente o arrependimento nos credencia a reatar a aliança com Deus, com o Senhor, pela mediação do Senhor Jesus. Só então, fortalecido no seu poder, nós podemos tomar a atitude de abandonar todos os deuses que nos afastam do Senhor, lutar contra a nossa velha natureza, já que agora somos novas criaturas, segundo Coríntios 5,17, novas criaturas. As coisas são novas. Buscar intimidade com o Senhor pelo estudo diligente da sua palavra, pela comunhão com os irmãos, pelas orações. Sim, mas orações agora seguidas pelas atitudes coerentes, para que haja paz em nossas casas, em nossas atividades diárias, seja no lar, nos estudos, no trabalho, em todas as nossas relações. Parece que foi uma história de Israel, mas o princípio a gente aplica a nós. E enquanto isso, pelo nosso testemunho, falei para os jovens hoje, não tente pregar para colégio seu em faculdade, em colégio, em canto nenhum, se você não tem vida para pregar. Pelo testemunho de vida, demonstramos tão grande salvação que recebemos pela graça. Exatamente para que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Aí eu posso falar. Precisamos viver assim, meus filhos, seguindo esse exemplo de Israel, desde agora, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor da glória. Louvado seja o seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.